meu caro aluno, minha cara aluna, futuros servidores. Eu sou a professora Patrícia Manzato e estamos aqui para conversar, para ter um bate-papo hoje extremamente importante. E assim, ó, de trabalhador para trabalhadora, porque eu nunca parei só para estudar. Eu sempre tive que conciliar estudo e trabalho. E vocês sabem, aí quem já me acompanha sabe que deu certo. Eu hoje, atualmente, eu sou analista legislativa da CLDF. E, inclusive, esse concurso que eu passei, eu tinha acabado ali de me mudar para Brasília. Foi um concurso bem conturbado, mas deu certo, tá? Então, assim, eu sei que muitas das vezes você pode achar que você está no caminho errado. Muitas das vezes você vai ter aquela sensação de que eu gostaria de estar estudando, mas eu não posso. E tá tudo bem, tá? Aceite que quem estuda e trabalha pode até demorar um pouquinho mais para chegar na aprovação, mas ela chega, tá? E o importante é a gente manter a constância, o importante é a gente não desistir no meio do caminho, porque podem ter certeza que 99% das pessoas desistem. Aquele 1% que é aprovado, ele é aprovado no sacrifício, ele é aprovado na dificuldade. Então, não é fácil. Eu não tô falando para vocês que é fácil, mas eu tô falando para vocês que é possível, tá bom? Então, olha, primeira coisa, curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo concurseiro, com aquela sua amiga concurseira, que tem que conciliar um monte de coisa, que tem que conciliar estudo, trabalho, família, casa, enfim, tudo junto, e que tá se sentindo desmotivado. O meu trabalho aqui, hoje, com vocês, é justamente erguer um pouquinho aí o ânimo de vocês e apresentar aí técnicas, apresentar formas viáveis que você vai conseguir colocar no seu dia a dia para que você consiga estudar, para que você, inclusive, consiga ter mais tempo de estudo aí ao longo da sua jornada. Então, vem comigo? Bora! Olha assim, olha aqui. Temos aqui, como conciliar estudo e trabalho. E eu já falo de cara, gente, a nossa rotina, ela é feita por vários itens, digamos assim. O estudo é apenas um deles. Eu tenho o estudo, o trabalho, a minha vida pessoal, e aqui a sua vida pessoal, você pode aqui colocar seu companheiro, sua companheira, filho, Filho, família, amigos, tudo tá aqui na vida pessoal, tá bom? Mas olha só, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é justamente o quê? Que se eu tenho que conciliar, veja que eu coloquei um círculo justamente para que vocês tenham a ideia de ciclo, tá? Na nossa vida, nós temos ciclos. O ciclo do estudo, tá? O ciclo do estudo, ele nada mais é do que? Ele nada mais é do que um momento da sua vida, um ciclo da sua vida, em que os estudos, eles acabam sendo mais elevados do que o restante, tá? E assim, façam isso primeiro com a maior tranquilidade possível, tá? Por quê? Entendam isso como um ciclo. Ninguém aqui vai ser concurseiro a vida inteira, tá? Vocês vão ser aprovados. Você vai ser aprovado no concurso que você quer. Você precisa acreditar nisso. Só que para ser aprovado no concurso que você quer, precisa de um ciclo na sua vida. E esse ciclo vai ser aquele em que os estudos estão mais aflorados. Depois, você vai olhar para trás e falar assim, cara, foi difícil, mas valeu cada dia, cada minuto, tá? Tenha certeza disso, gente. Tenha a certeza disso, tá? Então, quando a gente concilia, muitos pontos aqui da nossa rotina, a gente realmente vai ter que elevar alguns e deixar alguns outros ali menores, com um foco menor. Eu costumo dizer que o estudo, aquele que é aprovado, ele vai um pouquinho além. Ele torna, a aprovação um projeto de vida. Por que eu chamo de projeto de vida? Porque a família, ela tem que apoiar. A família, ela tem que caminhar junto.
né? E aqui entenda a família com aquelas pessoas ali que estão ao seu redor, tá? Dentro do trabalho, você tem que arrumar um jeito no seu trabalho que ele te desgaste menos. Ah, Patrícia, é impossível. Calma, tá? Inclusive, uma das formas ali, eu vou te ensinar isso também. Às vezes, o seu trabalho, ele te cansa mais fisicamente do que mentalmente. Ou ao contrário, às vezes o seu trabalho te cansa mais mentalmente, né? E eu até estava falando esses dias com um aluno que justamente sobre isso. Ele, Patrícia, eu não estou conseguindo estudar muito mais tempo porque meu trabalho me cansa muito mentalmente. Então, por exemplo, esse aluno, né, se é o seu caso, se você tem um trabalho que te cansa mentalmente, você precisa ter alguma coisa ali que vai te pausar, que vai te descansar, pelo menos por uma meia hora, enfim, entre o trabalho e o estudo. Pode ser academia, pode ser uma soneca, pode ser voltar para casa simplesmente ouvindo uma música, relaxando, mas você tem que ter esse tempo aí de descanso entre o trabalho e o início dos estudos, por exemplo, tá? Então, veja, o que vocês têm que levar daqui hoje? O primeiro, dá para conciliar tudo? Isso daqui é uma linha reta? Não, isso daqui não é uma linha reta, isso daqui é um ciclo, é um círculo. Por quê? Quando você resolve estudar para concurso de forma séria, comprometida e que vai te levar à aprovação, os estudos acabam sendo mais o seu foco maior do que o restante. E você precisa ter a tranquilidade de falar, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu estou num projeto de vida. Quando eu for aprovado, quando eu for nomeado, eu vou dar o foco necessário para a minha vida pessoal e para o meu trabalho, tá? Então, entenda, é um ciclo e nesse ponto, o seu foco tem que estar nos estudos, tá bom? Tá bom, Patrícia, beleza, mas e agora? Afinal, como que funciona essa conciliação? Gente, essa conciliação, ela funciona, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que você precisa planejar o seu dia e sua semana, tá? Se vocês olharem aqui na tela, eu coloquei uma organização bem detalhada mesmo, tá? E é de propósito mesmo. Então, olha, vou levantar às 6 e vou estudar até às 7h45. Das 7h45 às 12 eu vou trabalhar. Então, assim, pode ser que nesse meio tempo eu já esteja considerando o deslocamento, o café da manhã, enfim. Olha só, eu já tirei aqui meia hora do meu almoço. Eu vou almoçar em meia hora e vou fazer questões nessa meia hora. Aqui até às 17 eu trabalho. Olha o meu tempo de deslocamento aqui. Esse tempo de deslocamento, se o seu trabalho for mental, então se você tiver um cansaço mental, esse deslocamento, ele vai servir para você relaxar. Se o seu trabalho for físico, você não tem problemas ali de cansaço mental, esse deslocamento você também pode utilizar para estudar. Mas é importante que você faça esse detalhamento em todos os dias, tá? Coloque no papel. Patrícia, você fazia isso? Fazia. E o meu detalhamento era realmente picado os horários e eu seguia picado os horários. Eu acordava às 5 e eu estudava até 7h10. Antes eu estudava até às 7, mas eu percebi que se eu estudasse mais 10 minutinhos, eu faria mais rápido ali meu café, meu deslocamento e eu ainda conseguia chegar às 8 no trabalho. Então, eu estudava das 5 às 7h10 e ia pro trabalho. Depois eu trabalhava até às 11. Tinha um tempo aí de deslocamento até a academia, fazia academia até 12h15 mais ou menos, ia para casa, almoçava até a 1. Da 1 a 1h20 eu fazia questões. Por quê? Porque eu saía de casa às 1h30 para estar no trabalho e começar de novo das 2 até a noite. Então, veja, era picado mesmo. E se eu estudo, não tem problema que ele seja picado. O importante é que ele aconteça. Então, às vezes, esse tempo, veja, no meu horário de almoço, eu não tinha meia hora para fazer questões, eu tinha 20 minutos, mas eu fazia questões nesses 20 minutos.
tá? Seu detalhamento pode ser até maior que esse que eu coloquei aqui. Ali, quando você colocar questões, você já coloca a disciplina que você vai fazer. Então, na segunda eu vou fazer questões de português, na terça eu vou fazer questões de administrativo, na quarta constitucional e assim sucessivamente, tá? Pegue ali para fazer questões, tá? Então, o planejamento e a organização, ela tem que estar na sua vida, tá? Mesma coisa, quando que você vai no mercado? Será que você consegue ir no mercado uma vez por mês só? Fazer a compra do mês? E depois só passar rapidinho em algum lugar para comprar, por exemplo, fruta, verdura, essas coisas que a gente precisa comprar durante toda a semana? Se o mercado for a sua obrigação. Em casa, meu marido e eu estudávamos para concurso, os dois. Então, se o meu concurso estava mais próximo do dele, ele que ia no mercado. Se o concurso dele estava mais próximo que o meu, eu ia no mercado. Tá? Então, veja, organizar e negociar ali dentro de casa para ver se você não consegue esse tipo de organização. E o horário de ir ao mercado não pode ser um horário que você estuda bem. Tem que ser um horário que você está cansado já. Porque aí você vai fazer um trabalho que não é mental e você vai aproveitar um tempo que você teria muita dificuldade em estudar. Da mesma forma que você vai organizar os seus compromissos. Ah, eu preciso ir no médico XYZ, preciso levar meu filho no médico X, eu preciso ir no outro. Pera, uma vez por semana você vai no médico. Que dia da semana que você vai? Ah, mas o médico tem consulta só em determinado dia. Tá, então aí você vai ter que reorganizar aquela semana apenas. Patrícia, surgiu um compromisso, surgiu uma demanda nova, meu chefe pediu alguma coisa urgente, meu filho ficou doente, enfim. Aceite que aquela semana, aquele dia, você não vai conseguir cumprir o seu planejamento daquele horário. Mas o que eu vejo é que às vezes as pessoas esquecem de tudo que já estava programado. Vocês vão ver que o estudo, para quem trabalha, ele não é só um estudo de sentar e estudar. A gente tem que saber organizar melhor o tempo. E às vezes, você pode não conseguir estudar naquela manhã, mas na hora do almoço, será que você não consegue fazer as questões? No deslocamento, será que você não consegue ouvir uma revisão? Então, não esqueça de outras formas de estudo quando alguma delas der errado, tá? Pode ter dado errado um ponto, mas e os outros, tá? Então, aqui, planeja a sua semana. A nossa dica 2, nosso passo 2, escolha o tipo de estudo pelo tempo que você tem. Estudo, gente, não é só ler PDF, não é só ler teoria, ler resumo, ver mapa mental. Estudo é fazer questões, é revisar. Se você está ali na academia, você não consegue colocar uma aula para revisar? Ah, mas eu não vou estar ali de forma ativa. Não, tudo bem. Mas você coloca aquela aula para revisar e ouve ela 2, 3 vezes, o quanto for necessário. Foi levar o seu filho, por exemplo, na aula de natação. Você não consegue fazer questões enquanto ele está fazendo ali na aula de natação? Você vai ao mercado, vai fazer o mercado, vai passar a comprar fruta, verdura. Coloca o seu fone de ouvido e vai ouvir uma aula, uma revisão. Então, veja, por exemplo, então as sessões de revisão, você pode espaçar elas ao longo do dia. Por quê? Você vai ouvindo aquele determinado conteúdo, não precisa ouvir só uma vez, pode ouvir 2, 3, as quantas forem necessárias, mas você vai estar fazendo uma revisão. Você vai deixar ali para aquelas 2 horas que você tem da manhã, por exemplo, o que você vai fazer? Aquelas horas são as suas horas de ouro. Aí sim você vai fazer o estudo ali com PDF, estudar teoria, jurisprudência, o que for. Mas naquele determinado momento, você não vai fazer questões, porque você vai deixar as questões para um outro momento. Você não vai fazer revisão,
revisão você faz em outro momento, tá? Coloque ali o principal dentro dessas horas, desse tempo de ouro. Porque às vezes o que eu vejo também é assim, eu só tenho 2 horas para estudar no dia. Tá, você só tem 2 horas, aquele estudo regular. Mas e o outro tipo de estudo? Você não pode ouvir uma audioaula, uma videoaula no seu deslocamento para o trabalho? Você não pode fazer questões na sua hora de almoço? Então, veja, tá? Veja, isso tem que fazer parte da sua rotina. Infelizmente, você não tem tempo suficiente, como aquelas pessoas que não trabalham, para colocar tudo dentro de um tempo de estudo ideal, regular. Não. Você tem que estudar com aqueles determinados momentos que você consegue. Porque se você deixar passar, ao invés de você estar estudando, então, eu tô na academia, eu tô aqui revisando Direito Constitucional, artigo 5º, por exemplo. Na academia, você está fazendo isso. Se você não estivesse fazendo isso, o que você estaria pensando? Não vou conseguir, porque, eu não tô conseguindo estudar, tô estudando só 2 horas. E aí, você entra num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso que só vai te levar à negatividade e a momentos em que, ao invés de estudar, você está pensando naquilo que você não está fazendo, tá? O seu dia, ele tem que ser repleto de atividades. Atividades que vão te levar à aprovação. Seja lendo, seja fazendo questões, seja ouvindo videoaula. Tudo isso ali vai estar presente, tá? Dica 3. Saiba dizer não ou negociar se for o caso, tá? Pessoal, é claro que a gente sabe que a iniciativa privada, ela não tem muita negociação às vezes, tá? Mas quando você conseguir negociar, negocie, tá? Então, por exemplo, seu chefe pediu para você entregar um relatório hoje à noite, por exemplo, né? Ou, pode ser, hoje à noite. Só que à noite é o tempo que você mais estuda, por exemplo. De manhã, você não consegue acordar, né? Você é o inverso, você é uma pessoa noturna. Então, à noite é o seu tempo de ouro dos estudos. Mas seu chefe pediu para você entregar esse relatório hoje à noite, porque amanhã cedo ele quer ler. Que tal você negociar com seu chefe? Fala assim, chefe, é o seguinte, será que eu não posso entregar antes do expediente o meu relatório amanhã? Aí você dá porque eu consigo revisar, enfim. Mas, enfim, negocie. Por quê? A gente não consegue acordar para estudar, mas a gente acorda para trabalhar. Porque isso fica martelando na sua cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa e você vai ter a frieza, o controle emocional de estudar. E amanhã você vai acordar mais cedo. Você sabe mais ou menos quanto tempo você vai demorar para fazer aquele relatório. Você sabe que às vezes você demora 2 horas para fazer o relatório. Então você vai acordar 2 horas antes e vai fazer o relatório. Tá? Patrícia, mas, gente, desculpas para isso não dar certo existem milhares. Agora, eu não estou facilitando a vida de vocês, não. Eu estou colocando os estudos na vida de vocês. Então, assim, se você sabe, né, que você precisa fazer o relatório, mas se você vai perder a noite inteira de estudo, porque você vai ficar cansada, etc. Não, preserve o seu tempo de estudo. Preserve o seu tempo de estudo. E aí você acorda mais cedo para fazer aquele relatório, tá? Eu vou ficar com muito sono. Café, energético, enfim. A gente tem um monte de ferramentas aí para te manter acordado. Não é o mais fácil, mas é aquele que te mantém nos estudos. Eu sei que isso é polêmico, mas é preciso ser dito.
A mesma coisa, no final de semana, sua família quer sair e quer passear o sábado inteiro. Negocia. Gente, olha só, vamos fazer essa atividade aqui? Para eu conseguir estudar 2, 3 horas no sábado? Aí no próximo final de semana a gente faz a outra atividade. Negociar com a família, no trabalho, porque o seu foco nesse ciclo de vida agora são os estudos. Tá? A gente tinha, eu e meu marido, a gente sempre teve aí alguns combinados, principalmente em relação a sair. Às vezes você tá de saco cheio, eu quero fazer alguma coisa e tal. Peraí, calma. Ele tem que estudar, porque ele tem prova mais perto que eu. Então, tá. Será que a gente pode sair, né? Dar uma desestressada, tal? Qual que é o pior horário ali de estudo? É esse. Então, a gente sai nesse horário, que não é um bom horário de estudo, tá? Negociar, tá? Negociem. Mesma coisa. Eu acordo cedo. Patrícia, eu já acordo cedo porque eu tenho que preparar o meu dia inteiro. É comida, é lancha, é tudo. Então, peraí. Isso daí você não pode organizar no dia à noite que você tá cansado? Organiza no dia à noite, continua acordando no mesmo horário, mas você vai estudar ao invés de planejar o seu dia. Sua organização já foi feita no dia anterior. Negocia. Organiza. Tá bom? Dica 4. Tenha o seu material de estudo sempre por perto. Pode ser que você consiga estudar no deslocamento. No deslocamento do trabalho. Pode ser que a aula do seu filho atrase. Pode ser que, enfim, pode ser várias coisas. Então, sempre ali você vai ter por perto o seu material. O seu material pode ser o celular, pode ser o tablet, pode ser o que for, tá? Mas tenha o seu material ali por perto. Por quê? Aconteceu qualquer imprevisto ali que você vai ter que demorar mais, você abre o aplicativo e faz mais questões. Você conseguiu aí um lugar quietinho para estudar, dá para abrir o PDF e ler um pouco e fazer as anotações e tudo mais, tá? Mas só vai ser possível se você tiver esse material à mão, tá? Então não esqueça, seu material de estudo, ele vai para onde você for. E aqui a dica número 5, 5, apegue-se ao seu sonho todos os dias. Todos os dias você vai encontrar barreiras e motivos para desistir. Todos os dias você vai ficar cansado de negociar. Todos os dias você vai ficar cansado de ter que fazer uma rotina certinha, de às vezes não ter um tempo para respirar um pouquinho mais do que você estava acostumado. Estava acostumado a assistir TV, a sua série e não consegue mais. Então, todos os dias você vai ter um motivo para desistir. Com certeza. Eu não tô brincando. Mas se apegue ao seu sonho. Por que você está fazendo isso de verdade? Por que você está fazendo isso? Imagine-se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, empossado, saindo mais cedo do trabalho ou trabalhando só um período e tendo o resto do dia para aproveitar a família. Apegue-se aos seus sonhos, ao seu sonho maior, ao seu sonho da aprovação, para que você consiga ultrapassar as barreiras, para que você consiga ser mais forte do que a vontade de desistir. E agora, gente, agora é com você, tá? Dei vários passos aí que você pode implementar hoje mesmo na sua rotina de estudo. Alguns deles podem ser polêmicos para você. Outros você pode falar assim, a Patrícia tá doida, a Patrícia tá louca, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tudo bem. Mas a vontade de ser aprovado tem que ser maior do que as dificuldades que você impõe. Às vezes as dificuldades estão impostas na sua cabeça. Eu tenho um aluno que ele foi aprovado na PM
E ele quer PF. Então, a PM ali para ele é um cargo escada, né, que a gente chama. E ele simplesmente, né, trabalhava muito, ele trabalhava pesado fisicamente. Ele entrava, 6 horas da manhã e saía, 5 da tarde, eram umas coisas assim. E aí, até que ele voltava, ele tinha que ajudar a família, tinha que ajudar os pais em casa. Ele começava a estudar em torno de 7, 8 horas da noite. Ele catava todo dia uma garrafa de café e ia pro quarto dele, se trancava e ficava até 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Todo dia, todo santo dia. Sábado, domingo, feriado, foi aprovado. Mas ele encontrou uma forma de driblar o sono, de driblar o cansaço, para que ele conseguisse a aprovação mais rápido. Depende de cada um encontrar a sua maneira. Eu tô aqui para passar algumas formas, para passar o que eu fiz e que me levou às aprovações. Então, eu tô compartilhando isso e eu espero que você encontre o seu equilíbrio para que você seja aprovado o mais rápido possível. Normalmente, eu trago uma frase de alguém famoso e tudo mais, mas dessa vez não. Dessa vez trouxe frase da Patrícia mesmo. O processo é feito de sucessos e fracassos. Apegue-se aos sucessos e cresça com os fracassos. Todo mundo tem fracasso, todo mundo tem sucesso, todo dia. Pode ser um dia bom, um dia ruim para você nos estudos. Os dias ruins, você cresça com eles. Olhe o que deu errado, por que deu errado e fala, não vai mais dar errado. Os dias bons, pegue para você e replique, multiplique, potencialize esses dias bons, porque vai dar certo. Espero aí que você tenha aproveitado essa aula. Deixe o seu comentário aqui comigo, compartilha, curte esse vídeo e vamos rumo à sua aprovação. Grande beijo!